Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu recebo a doutora Fernanda Grabowski, dentista, e é uma doutora diferenciada. Mostra ela aí, seja bem-vinda, doutora. Tudo bom com vocês? É um prazer recebê-la aqui no nosso todo meu podcast para esse bate-papo. Uma doutora tão jovem, né? Antigamente as doutoras eram pessoas mais... Bom, eu quando criança... Quando a gente é criança, todo mundo é mais velho, né? Muito velho, mas as pessoas se formavam muito mais tarde antigamente, né? Pior que é verdade. Acho que até questão assim, você entrava na faculdade um pouco mais tarde. Acho que era mais difícil, tinha menos faculdades ali, né? Hoje em dia, assim, questão de quantidade de faculdade que tem para odontologia, pelo menos aqui em Curitiba, tá sempre aumentando muito, né? Dizem que existem milhares de dentistas no Brasil, né? Sim. Muitos dentistas. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha acho que 4 faculdades que davam esse curso, né, de odontologia. Hoje já tem mais de 10 ali. Bem que já vai fazer quase 10 anos que eu me formei, né? Só aqui no... Só em Curitiba. Só falando de Curitiba. Tirando tem todo 10. O resto. Imagina no Brasil. Imagina o resto do Brasil. Então é muito dentista se formando por ano. Tem quase mais dentistas que pacientes. Basicamente isso. Mas como que você fez para se destacar no mercado? Porque você está aqui porque você se destacou no mercado, né? Porque como que a gente vai conhecer alguém? Eu, particularmente, não frequento dentistas há um tempo, então não teria como ter te conhecido. Mas eu te conheci através da sua profissão, né? E achei muito interessante. Falei, preciso convidá-la porque ela tá aparecendo demais aqui. Ela tem alguma coisa que ela faz especial que ela tá aparecendo demais nas redes sociais. Hoje em dia a rede social assim, é o básico do básico para você querer se mostrar e se destacar no... Não digo assim que é o básico para você se destacar no mercado. Obviamente você tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, tem que ser bom no que você faz para... né, conseguir mostrar isso e trazer isso para o público, para os teus pacientes, mas se você não está dentro ali das redes sociais, você não consegue tanta visibilidade sozinho, né? Então é muito importante você estar ali em Facebook, Instagram, Google, então são os 3 pilarzinhos ali que é imprescindível que você fique ali e apareça. E me chamou a atenção, você falou que se formou há 10 anos, ou seja, já tem toda uma trajetória, né? Então, para você estar aqui hoje, você... Tive que correr muito atrás. Assim, Como que foi quando você se formou? Você já saiu Porque você é empreendedora, não é? Você não é funcionária de um grande consultório. Eu faço tudo. Eu tenho meu consultório e eu sou desde a secretária, a blogueira, a marqueteira, que faz agendamento, que ele organiza, que atende. Então, assim, a gente é 1001 utilidades. E eu acho que depende, sim, do caminho que você quer seguir, né? Se você tem a visão de ter uma clínica maior e contratar outro dentista, aí é outra pegada. O meu foco é crescer o meu nome. É que vocês conheçam a Fernanda Grabowski, não que vocês conheçam a clínica odonto não sei o quê. Então, o meu nome, o meu foco é o meu crescimento pessoal. A profissional. Então, eu foquei no meu consultório, eu foquei na minha carreira, me aperfeiçoei nas áreas que eu mais gosto de fazer aqui no momento, são as facetas em resina, essa parte da odontologia estética, né? Ou as lentes de contato em porcelana também, que eu sou especialista em prótese, né? Então eu também foco bastante nessa área da estética. Então, o meu foco hoje é o meu crescimento pessoal. Então, por isso que eu tento, assim, fazer meio que tudo, porque daí eu tenho o controle de que eu sei que tudo vai estar funcionando do jeito que eu quero ali, tudo vai conseguir ir pra frente. Mas quando eu me formei, não foi bem assim. Porque, assim, eu sou a primeira dentista da família. Então, eu não tinha... ok. Não é uma tradição... Não, eu não tinha, assim, já me formei, filhinha, teu consultório tá aí, tá tudo pronto. Eu tive que... E você tinha noções básicas de empreendedorismo ou você foi aprendendo, eu fui aprendendo na dor? Na raça. Porque quando a gente faz faculdade, eles não ensinam isso pra gente. Eles ensinam o básico do básico, assim, como você fazer uma restauração, uma limpeza e deu. E é isso. Caramba! Aí depois que você entra no mercado odontológico, no mercado de trabalho, você vê que as coisas não são bem assim. Você concorda que as faculdades, então, acabam formando profissionais para receberem ordens de uma corporação maior?
Basicamente, porque eles não ensinam você a como você tem que empreender, a como você tem que administrar um consultório. Isso você não tem essa matéria na faculdade. Tem palestras. Às vezes, assim, eu lembro que no meu último ano de faculdade, a gente assistiu, eles levaram algumas palestras, assim, de questão financeira e questão de você saber que você vai ter que pagar imposto, né? Como você gerar, entre aspas, ali, manter um consultório. Mas, assim, é uma palestra de algumas horinhas que, para quem está sem noção de nada, olha, tem aquele monte de informação, não entende nada. Então, você só aprende realmente a ver como é que funcionam as coisas quando você está ali, no dia a dia. Então, ou, na verdade, quando você tem o seu consultório. Até porque quando eu me formei, eu não abri meu consultório logo de cara. Meu consultório vai fazer 2 anos que eu montei ele. Até chegar aqui, eu trabalhava para outras clínicas também. Okay. Então, assim, eu era funcionária. Você foi seguir o caminho que todo mundo segue. A maioria dos dentistas vai seguir. Até porque para você montar um consultório, você precisa ter um valor alto para ver um dinheiro bom guardado para você investir. Se você não tem esse dinheiro, você tem que fazer o trabalho de formiguinha, né? Você tem que começar lá de baixo, juntando dinheiro e pegando experiência, que eu acho que é o mais importante até do que você ter um dinheiro para montar o consultório. Não adianta você ter o seu consultório e não ter experiência e não saber atender direito os pacientes, não saber como conversar com o paciente, porque não é só chegar a atender, você tem que ter todo um manejo, tem que criar uma amizade, o paciente tem que se sentir confortável para fazer o tratamento com você, né? Confiança, exatamente. Então você tem que meio que aprender tudo isso para daí você ter essa confiança de poder ter montar o teu E nessa jornada tua de 10 anos aí, então, a maior parte do tempo você foi... Eu fui funcionária. Trabalhando por sistema de porcentagem. Bom, você já tem uma personalidade diferente, né? Já pensa fora da caixa, porque em algum momento você saiu da zona de conforto, que existe um certo conforto em ser um funcionário. Existe, porque daí você não precisa, assim, digamos, correr atrás de paciente, que é o difícil hoje. Porque, tem 10 faculdades de odontologia, olha quantos dentistas que se formam por ano. Então, realmente, tem mais dentista, basicamente, quase que paciente, se você for ver. E o mercado odontológico, infelizmente, hoje em dia, como tem muito dentista, eles acabam jogando o valor lá embaixo. E aí a gente entra nessa briga, que daí o paciente, às vezes, não entende muito bem de qualidade, às vezes, e vai procurar por preço. E aí acaba indo no mais barato. A minha visão era ter o meu crescimento pessoal. Então, como eu queria que as pessoas me conhecessem, os pacientes viessem procurar a doutora Fernanda, se eu ficasse numa clínica, eles não iriam procurar pela doutora Fernanda. Até tem um ou outro paciente que vai, mas a maioria dos pacientes de clínicas populares, franquias, essas clínicas maiores, eles vão, assim, às vezes por proximidade, por valor. Então, eles vão até pelo dentista pelo tamanho da franquia, pelo tamanho da franquia, então eles não iriam basicamente por mim. E aí, quando eu vi que comecei a divulgar mais o meu trabalho, me aperfeiçoar mais nos procedimentos que eu fazia, vi que eu estava realmente, eu sou boa no que eu faço. Eu não vou ficar... mesmo? Teve um momento que você percebeu, falou, eu sou boa no que eu faço. Sim, e você tem que ter essa noção e ver assim, cara, você trabalha bem, então assim, eu não vou ficar, chega de dar dinheiro pros outros, né? Eu vejo que os pacientes estão me procurando, então assim, é hora de eu ter o meu espacinho, o meu canto, eu falei assim, o céu é o limite, né? Então tá na hora de eu sair da zona de conforto, porque realmente foi muito difícil, que eu fui optar por abrir um consultório 2 meses antes de estourar a pandemia. Foi aí que eu decidi, assim, eu vou sair de todos os lugares que eu tô e aluguei uma sala. Aí aluguei uma salinha, fiquei só em uma outra clínica trabalhando uma vez na semana e tava só no consultório, na sala que eu aluguei. E aí entrou a pandemia. Eu falei assim, nossa senhora, e agora? Não dá para trabalhar, eu aluguei uma sala, vou ter que começar a pegar meus pacientes da onde? Falei, não, mas não dá para desistir. Aí continuei com o meu marketing, postando conteúdo, e a gente vai assim, devagarinho, e atendendo daquele jeito que a gente podia atender durante a pandemia, né? Que é com o tempo espaçado, atendendo menos pacientes ali, mas assim, fui de pouquinho em pouquinho e graças a Deus não desisti, deu muito boa. Caramba, meu, porque assim, tinha tudo para você falar, não é, definitivamente, não é para mim ser empreendedora, né? Porque veio um obstáculo gigantesco. Mas você se programou antes, porque o que acontece com o brasileiro? Eu, por exemplo, para abrir a minha empresa, eu não me programei. Falei, vamos abrir uma empresa de produção e na semana seguinte já estava procurando outros sócios para abrir.
Mas não houve assim, vou fazer um caixa aqui onde eu tô, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como que você fez? Quando eu aluguei a sala, eu pagava diária, né? Eu não cheguei a me programar, assim, não tinha um caixa, porque eu ainda estava em outro lugar trabalhando. Então, assim, teoricamente, eu tinha, entre aspas, uma garantiazinha de que, assim, as minhas contas eu vou conseguir meio que pagar com esse salário que eu recebo desse outro consultório. Mas eu não tinha nada guardado. Eu fui, assim, na cara e na coragem. Falei assim, eu vou focar, vou atender meus pacientes particulares nessa clínica e Deus me abençoe. E é isso. Mas o brasileiro, ele vai improvisando no caminho, né? Mas você tem que tomar esse primeiro passo. Tem, eu acho que em algum momento tem que começar. Se você não toma a iniciativa e não pega essa coragem, você não sai do lugar. Então, assim, vai ser difícil para qualquer pessoa que está começando. Então você não é aquela doutora quadradinha. Você era nerd na sala? Eu era. Era? Eu sentava assim, eu sentava mais pro fundão, mas assim, para fazer prova, eu sempre estava na primeira cadeira, eu tinha os meus resumos, eu estudava bastante. Você gostava da bagunça, mas na hora séria você se concentrava. Equilibra tudo, né? Eu tava na festinha, mas tava indo bem nas provas também. Sempre gostei é que eu sempre gostei muito de odonto. Eu sempre fui apaixonada pela odontologia. Então, assim, eu sempre... estudar sempre foi gostoso. Então era um sonho mesmo, né? Começando a ser realizado. Não foi a família, você vai ser dentista porque o pai foi dentista, o avô foi dentista. Não, é um sonho que brotou dentro de você e você foi lutar para conquistar o seu sonho. E isso é uma dádiva, porque poucas pessoas E é difícil conseguem. Você achar o que você realmente gosta. Exatamente. Né? E tão nova, né? Mas porque o meu também foi uma surpresa. Você só tem 29 anos, com todo respeito, porque você tem experiência com o que você conquistou. Você tem a experiência de uma mulher de 40, né? Mas você só tem 29 anos. Significa que você, muito novinha, já sabia o que queria. E é muito difícil hoje nos jovens. Ou lá atrás, né? Nos jovens. Isso eu falo assim, graças a Deus foi uma sorte na minha vida. Porque... às vezes vai que você tenta fazer uma faculdade, começa a fazer e não sente aquela paixão. Né? Às vezes você até termina uma faculdade porque a família está na pressão e você vê que não é aquilo que você gosta. Daí você fica meio frustrado. Doutora, geralmente o que os pais diziam, né? Faça uma faculdade para você resolver sua vida. E na verdade você ganhar dinheiro. Você não quer ser igual eu, ter que trabalhar aqui num trabalho braçal... ser um mecânico, embora o mecânico tenha que estudar. Ser um pedreiro, embora o pedreiro tenha que estudar para fazer aquilo ali. Mas, se você não quer sofrer, faça uma faculdade. E, na realidade, mesmo fazendo a faculdade, você vai sofrer. Você vai trabalhar porque ela não te garante nada. Não. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tendo ou não faculdade, você vai ter que trabalhar muito se você quer se destacar, se você quer... ganhar dinheiro. Então não adianta assim, eu vou fazer uma faculdade e já tá tudo certo. Eu vou entrar no mercado de trabalho e já vou ganhar aí os meus, sei lá quantos mil. Não é. Meus 8 mil. Eu trabalho assim, desde que eu me formei, na verdade, eu sempre trabalhei 12 horas por dia. Então assim, Caramba. Eu chegava no consultório, até hoje que eu tô no meu, na verdade agora que eu tô com o meu, eu trabalho bem mais. Trabalha mais, né? Então eu chegava no consultório 9 horas da manhã e eu saía 8 horas da noite. Então eu ficava o dia inteiro no consultório atendendo. Tinha ali 1h30 de almoço e era isso. E era o dia inteiro ralando. Mas como que você fazia daí com o outro lado? Lazer, passeio, relacionamento? Aí tá o problema, né? A balança fica fora de equilíbrio. Assim, é final de semana. Mas a vida do empreendedor é essa, né? Aí você tem que ver o que você está disposto a sacrificar naquele momento para você conseguir alcançar onde você conseguir chegar onde você quer chegar. Né? Hoje eu estou extremamente contente de onde eu cheguei. Então, assim, acho que eu não imaginaria, quando eu estava na faculdade, que eu ia conseguir alcançar o que eu alcancei hoje. Então, eu estou muito feliz. Mas eu só sei que eu consegui alcançar tudo isso porque eu fiquei trabalhando essas 12 horas, basicamente, desde que eu me formei. E hoje eu continuo trabalhando. E, assim, eu saio do consultório, daí tem que focar. E agora, hoje em dia, que o marketing. Então, tem que produzir conteúdo. Tem que estar ali no Instagram. Tem que pensar no que você vai postar. Tem que editar foto, tem que pensar em tudo isso, administrar consultório. Então, assim, você faz os atendimentos, mas fora disso tem muito mais coisa para fazer para você conseguir manter. Tem, exatamente. E também tem que tentar ficar com a família, ficar, né, em casa
ali com o namorado, com o noivo, com tudo. Então, a gente tem que você é a mulher guerreira, batalhadora, que tem que dar conta de tudo, né? Literalmente. Porque se você parar, ninguém vai fazer por você. Se eu parar, eu vou empacar, né? Daí eu não vou conseguir alcançar o céu. Que é se tornar uma personalidade, uma referência na tua área. É o que eu pretendo. Isso é o que você está buscando. Graças a Deus, você falou, eu tenho 29 anos. Então, eu sei que eu tenho um caminho muito longo ainda pela frente. Então, assim, essa também é o que me dá bastante força para falar, não, se eu conseguir chegar onde eu tô hoje com 29 anos... Imagina onde é que eu posso estar quando tiver 40, exatamente, 50 porque eu vejo, eu analisando assim a sua trajetória, eu acho que você escalou bem rápido, né? Na tua profissão. É rápido, mas se for ver aos olhos de quem está se formando agora, não é tão rápido é uma eternidade, porque né? Porque são quase 10 anos de formada. E daí quem acabou de sair da faculdade fala assim, nossa, mas olha aquela dentista, já tá assim, já tá assado. Também quero estar daquele jeito. Mas você acabou de se formar. Você, se você ainda não... tem experiência, não tem mão, não sabe conversar com o paciente, não sabe administrar o consultório. Então, assim, dá para acelerar o processo? Dá para acelerar. Se você já tiver uma base, dinheiro, você consegue acelerar o processo. Mas não vai ter aquele gostinho bom de você ver que, assim, quem realmente batalhou e conquistou tudo sozinho fui eu. E também, às vezes, assim, você pode até ter alguns problemas por tentar pular alguns degraus. Etapas, né? Pular as etapas. Então, assim, é bom você... viver um dia de cada vez, aprender, absorver tudo, pegar essa experiência, que daí quando chegar no momento certo você vai desfrutar melhor e não vai ter nenhum tipo de problema, né? Porque hoje em dia que a gente vê muito assim, os dentistas querem acelerar esse processo, por exemplo, na parte das facetas em resina, né? Porque a gente vê muitos... Facetas em resina, é esse dentão que você tem aí bem perfeito ou não? Pior que o meu é meu dente mesmo. O quê? É seu mesmo? É meu mesmo. Ah, não é possível. Não fiz faceta, é só um você aparelho. Só escovou. Usei aparelho quando era mais novinha, né? A parte que a gente sabe que ninguém gosta de usar, mas tem que usar. Você é da época que usava flúor na escola? Usava. Eu sou daquela época que era, eu acho que era uma vez por semana. Eu lembro da minha escola que tinha o flúor, tinha um transparente, tinha um roxo. E olha... Mas isso é ótimo, porque dependendo do colégio, eles nem isso faziam. A minha tinha, era uma lei do governo federal. Tinha que ter flúor. Hoje eu não sei mais. Mas o que aconteceu? Uma geração toda com dentes bons. Aí que mudou a cara da tua profissão. Porque antes o dentista, ele... removia dentes. Graças a Deus mudou muito. Né? Antes o dentista removia dentes e fazia ali a obturação, que fala. Ou deixava consertava. sem dente, né? Ou deixava sem... Ou fazia Na época dos meus pais, eles mandavam arrancar tudo. Na minha época, eles consertavam os furos do dente. Mas hoje já não tem mais mudou, isso. Porque quando a gente era... Mas eu não sei quantos anos você tem. 33. Estamos todos no mesmo barco. Mesma geração. Quando a gente era pequenininho, né, o nosso dente ele tem os sulcos, né, que são da anatomia ali. Antigamente tinha aquela, os dentistas colocavam selante, ou até às vezes faziam uma pequena restauraçãozinha ali para prevenção, para evitar a cárie. Sim. Hoje em dia não fazemos mais isso. Você não vai desgastar o dente ou fazer uma restauração para prevenir que lá na frente tem alguma coisa. Né? Então assim, você educar teu filho, ensinar a escovar, ter essa rotina de higienização que já é suficiente. Não precisa tirar o teu esmalte sadio ali para prevenir que você vai ter cárie. Então, graças a Deus, a odontologia evoluiu muito. Mas existem ainda pessoas com cárie nos dentes? Nossa. Muitas? Bastante, sim. Caramba, eu achei que era É que também é questão de cada né? um, né? É dizer da higienização de cada um. Então, se tem aquele paciente, às vezes, que a gente sabe que não cuida tão bem com a higienização, né? Então, obviamente, ele vai acabar tendo cárie. Mas a forma de remoção é diferente. Não digo que seja diferente, né? A gente tem que remover cárie e restaurar. Os materiais mudaram. Hoje em dia, os materiais estão Sabia que eu tenho melhores. ferro na boca? Aquele... A amálgama. Pretinha, né? Eu tenho Mas são restaurações boas, elas duram bastante tempo, assim. Era o que antigamente... Não vou morrer, utilizava. Né? Não vai. Não vai, pode ficar tranquilo. Para fazer a remoção dela também não precisa
para colocar um monte de coisa arada e se vestir que nem astronauta, pode ficar tranquilo que, que não tem perigo nenhum, tá? Caramba, a gente tá ficando velho, né? Porque nós somos daquela época Mas graças a Deus mudou, né? Mudou totalmente. Tá, mas daí hoje vocês não arrancam mais dentes. Também. Tem dente que às vezes precisa extrair, né? Não, mas não é o padrão, né? Não, porque antigamente assim, era. Em último caso. Antigamente os políticos distribuíam dentaduras. Davam, né? Era um objeto de desejo das pessoas. Tenho parentes meus que, assim, que são mais de idade, né? E antigamente, assim, se você tava com o dente torto ou tinha algum problema, você ia no dentista, ainda mais às vezes se é mais no interior, né? Aí você ia no dentista, ele optava por fazer a extração pra corrigir esses problemas. Que hoje em dia, Deus o livre, né? Existem 1 milhão de alternativas para você corrigir. Caso. Não, ele fazer extração é sempre em último caso. Graças a Deus. Que é pra gente estar lá com 90 anos e ter dente na boca ainda, né? Pois é. Mas quais são as novidades que existem? Eu vejo vocês falando em facetas e isso virou uma moda muito grande. Virou, porque hoje em dia, como as resinas, os materiais evoluíram muito, as facetas elas sempre existiram. Desde há 10 anos atrás a gente sempre teve. Só que era uma escolha de um procedimento para casos mais específicos. Por exemplo, eu tenho um dente escurecido, que às vezes fiz tratamento de canal. Então, eu vou fazer uma faceta só nesse dente. Porque antigamente as resinas, elas não conseguiam... Elas até davam brilho e deixavam aquele polimento bacana, mas a estabilidade de cor que essas resinas tinham antigamente não era tão boa. Então, às vezes você fazia um dentinho lá, na hora que você fazia ficava bonito, mas passava algum tempinho, uns meses, ela começava a amarelar e começava a não ficar mais esteticamente tão agradável. Hoje em dia, como as resinas evoluíram muito, então a gente consegue ter uma durabilidade muito melhor do trabalho, muito melhor do caso, e ter aqueles resultados bonitos que a gente posta ali no Instagram, com aquele dente brilhoso, que parece um dente de verdade mesmo, parece até uma lente de porcelana. Então, assim, porque como os materiais tiveram essa evolução, aí agora a gente consegue fazer a boca inteira, por exemplo, fazer o sorriso, fazer a parte anterior, né, a arcada anterior, a gente consegue fazer tudo e fica com a gente consegue aquelas transformações ali que a gente está vendo hoje em dia. Muda a pessoa completamente. Mas como que funciona? Por exemplo, a faceta, ela vai nos dentes já existentes. Sim. É isso? E porcelana é implante. Não, as duas vão em cima do dente. Só que qual que é a diferença? As lentes em resina composta é um procedimento que ele é 100% manual. Então, é um trabalho artístico. Quem faz sou eu. Então, assim, por exemplo, para fazer 10 dentinhos, eu levo mais ou menos de 4 a 5 horas. Então, o paciente fica 5 horas lá sentado e eu fico esculpindo o dente, fazendo dente por dente para ficar daquele jeito bonitinho que eu posto no Instagram, que vocês veem. Caramba, meu. Então, é um trabalho 100% manual. A lente de porcelana, aí quem faz é o laboratório. Aí, na lente de porcelana, a gente precisa fazer um pequeno preparo do dente. Daí tem que desgastar um pouquinho, que como a peça... já vi isso aí. Mas não é aquele dentinho de tubarão, tá? Às vezes você vê o que é aquele dente de tubarão? Aquele dente de tubarão é quando você tem que fazer uma coroa. Que a coroa você pega tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Você pega o dente inteiro. Aí por isso que tem que ter aquele dentinho menor. Aí são para casos que às vezes o dente já está mais destruído. Daí você precisa fazer o dente inteiro. A lente em porcelana você pega só na parte da frente. Então assim, a peça vem pronta do laboratório. Por isso que a gente tem que fazer esse preparo. Porque o nosso dente ele tem regiões retentivas. Então, a gente tem que tirar essas regiões retentivas para a pecinha conseguir encaixar. Por isso que a gente faz um leve preparo no dente. Aí vem a peça de porcelana do laboratório e a gente só cimenta. Essa é a diferença do trabalho. Que a resina eu faço um trabalho 100% manual, né, artístico. E de porcelana tem que preparar, moldar, mandar para o laboratório e instalar. Quer dizer, mas então a resina acaba sendo mais barata. A resina é mais barata que a porcelana. Justamente por essas etapas de laboratório. É muito mais barata ou a diferença? É umas 3 vezes... Na verdade, a de porcelana chega a ser umas 3 vezes o valor da de resina composta. Okay. Então, esse é um trabalho bem mais acessível e a gente consegue transformações sensacionais como se estivesse fazendo um trabalho com lente em porcelana também. Às vezes, o paciente tem aquele sonho de mudar o sorriso e fala assim, mas... é muito caro, eu vou gastar um carro na boca ali para você fazer essa transformação, para melhorar a autoestima, mas e com as resinas não, é um trabalho muito mais acessível e dá para mudar muita coisa. Então, assim, isso é um lado muito bom. E como que é esse processo? Agora eu fiquei curioso, esse processo de transformação, né? Porque a pessoa, hoje em dia, as pessoas se preocupam muito com a aparência, até porque existem as redes sociais, existem câmeras em todos os lugares, e as pessoas estão se enxergando mais.
né? E existe um padrão da sociedade, né? O que é bonito, o que não é bonito e por aí vai. As pessoas chegam no seu consultório mais hoje em dia para resolverem problemas bucais ou resolverem problemas até emocionais por conta dessa estética. Ou problemas estéticos apenas. Como eu estou focando mais o meu trabalho hoje nessa parte estética, a grande maioria é para resolver problemas emocionais, essa parte do sorriso. Caramba. Até tem pacientes que falam assim, depois que eu fiz as resinas, doutora, eu não conseguia sorrir no trabalho, não conseguia conversar direito, porque eu tinha vergonha dos meus dentes. E agora eu sou outra pessoa. Outra porque mulher. Realmente, sorriso é tudo, né? É a janela ali, né, da alma. Uhum. Então, se você não tá com um sorriso em dia, você fica mais contido, você não vai sorrir numa foto, né? Você não vai conversar direito ou coloca a mão na boca. Então, se você é uma prisão, né? É uma não prisão. Poder sorrir, não poder dar uma você gargalhada. Você não se solta, você não fica confortável. E se você sabe que tá daquele jeito que você sonhou, você vira outra pessoa, já melhora a confiança. Até no teu trabalho, eu recebo muito paciente que fala assim, doutor, eu lido com o público. Eu preciso estar bem, eu preciso me sentir bem, ter confiança na hora que eu tô falando. E eu tenho vergonha de conversar, tenho vergonha de sorrir, então eu quero fazer essa transformação, mudar tudo. E também por ser um trabalho rápido, isso já é muito bom, porque como eu faço basicamente as resinas no dia, né? No mesmo dia, não é que ele trabalha, doutora, eu vou ter que, sei lá, ficar meses de tratamento pra gente ter o nosso trabalho. A gente sabe que hoje em dia todo mundo é meio que ansioso, né? Exatamente. Se eu for, eu quero na hora a dentadura. A gente quer ser uma coisa pra ontem. Então, também é um lado muito bom das resinas, né? Que é uma coisa rápida ali da gente. E qual que é o resolver. perfil? Qual que é o perfil do paciente ou da paciente que procura o seu trabalho? Perfil social, perfil cultural? Na verdade, sim, é meio que geral. Todo mundo, assim, como é parte de autoestima... Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Então, assim, tem questão do financeiro ser mais acessível. Então, assim, eu pego tanto gente de uma classe mais baixa quanto pessoas de uma classe mais alta. Porque a resina, diferente da porcelana, ela é bem conservadora, né? Na maioria dos casos, eu não preciso desgastar dente. Eu só vou acrescentar material em cima do seu dente, como tá ali. Se ele estiver bem posicionado, né? Se ele estiver mal posicionado, daí é outra área. Aí tem que corrigir depois. Corrigir essa questão. Ou às vezes até dá para fazer resina, mas aí precisa fazer um pouco de desgaste. Mas se estiver tudo certinho, eu só vou acrescentar material, então o seu dente embaixo vai continuar o mesmo. Então até quem tem condição financeira, escolhe a resina composta porque é um tratamento conservador. É conservador, entendeu? É mais confortável, é mais confortável. Se o paciente falar, não quero mais, daqui a alguns anos, remove a resina que a gente desgastou, né? Se não foi feito nenhuma alteração maior ali, e o dente embaixo vai estar exatamente igual. É muito difícil. Não, depois que você se transforma, é muito você difícil vai querer a pessoa voltar querer pra voltar. Trás? Mas tem essa possibilidade. Quanto tempo também. dura essa resina? Tem que ter uma manutenção diferente? As lentes em resina precisam de manutenções anuais. Porque assim, a resina, ela vai perdendo o polimento com o passar do tempo. A tua higienização, a tua escovação, assim, a pasta de dente ela é mais abrasiva, os alimentos ácidos, e tira esse polimento. É que nem carro. Você deu um polimento, você precisa dar o polimento de novo. E a resina é a mesma coisa. Então, eu indico uma vez ao ano, retornar, dar um polimento, que é esse polimento que vai preservar essa cor bonitinha. Que vai preservar que ela tem essa estabilidade de cor. E se deixar passar essas consultas de manutenção e perder esse polimento, daí a resina começa a absorver cor da alimentação e começa a ficar amarelada, começa a manchar. Então, se o paciente cuidar com a higienização, fizer essas consultas de manutenção, a durabilidade é muito boa. É 5, 6, 7, 10 anos. Consegue durar bastante tempo. Mas, se não cuidar... Aí vai estragar. Daí não adianta. Daí mas a alimentação é uma alimentação normal, não tem que ter restrições. Tudo normal. Vida que pode sair comendo um churrasco, um coco. O que eu falo assim, não vai querer morder um torresmo ali com o dente da frente, porque assim, aí você tá forçando a amizade, né? Daí também não dá muito certo. Eu vou, doutor, vamos ver se aguenta mesmo. Vou lá morder uma pedra, ver se não vai quebrar. Daí acho que não dá. Corre o risco. Mas de restante é tudo normal. Então houve essa mudança, hoje se tornou mais acessível e existe como se diz, um parcelamento, cartão de crédito, a pessoa consegue chegar lá no meu e facilitar?
Eu tento facilitar o máximo possível. Eu faço o parcelamento em 18 vezes. Olha só! É justamente assim, Caramba. Não tem desculpa. Dá para você fazer, fica extremamente acessível. Então, assim, aí vai do lugar que você for, sim. Né, que você for escolher para realizar o procedimento. Mas há essa opção de fazer em 18 tem essa vezes. Opção. Eu, pelo menos no meu consultório, eu tento facilitar bastante. Porque assim, eu sei que vai ser uma transformação e vai ajudar muito a pessoa. Então, e se fizer comigo também, eu vou ficar extremamente feliz, né? Obviamente. Então, assim, a gente tenta chegar nesse ponto para ficar bom para todo mundo. E as pessoas, e a maioria do público, ele busca parcelar, ele faz à vista, como que funciona? Tem de tudo. A maioria acaba, como o valor às vezes, mesmo que seja mais barato que as lentes em Custa resina, um carro? Um carro não, popular? Custa um não? Carro. Custa menos que um carro. Menos que um carro. Menos que um carro popular. Custa, o valor é bem acessível, assim. Dá para fazer, dá para parcelar, ter parcelas com valor baixo ali por mês. Então, se programar certinho, é extremamente acessível para todo mundo. Agora, uma curiosidade. Quem te procura mais, os homens ou as mulheres? Tá bem equilibrado. É mesmo? Os homens estão se preocupando com isso. Bastante. E, na verdade, sim, tá meio a meio, tanto de homens quanto de mulheres, para essa parte de estética, né, do sorriso. Agora, por exemplo, botox, preenchimento, tem homem também que faz, mas aí já é assim, digamos que é um público mais reservado. Ok. Os homens são mais contidos? São um pouquinho mais contidos, mas também tem. Porque, assim, é estética, né? O pessoal também gosta de se cuidar ali. Também gosta, assim, o amarado fala, não fiz... Nasci perfeito, assim, tô com essa cara bonitinha, assim, né? Porque Deus fez desse jeito. Mas você atribui essa igualdade ali de procura, aqui que você atribui, assim, na sua análise profissional? É que a cultura hoje está muito voltada para isso, né? O brasileiro, na verdade, em si, ele é vaidoso? Cultura muito vaidosa. A gente se cuida muito. Até se for ver comparado aos outros países, né? O Brasil cuida muito do sorriso. O sorriso é a parte estética, corpo, em geral. Então, assim, como os homens vão pra academia e cuidam do shape ali, também querem ter um sorriso. Porque não adianta nada você tá todo bonitão lá e tá com o sorriso feio, né? Verdade. Então, você tem que estar com o conjunto. Então, como a gente cuida muito bem, a gente se preocupa muito com a beleza, então tá bem equilibrado, tanto para homem quanto para mulher, pelo que eu tenho visto, né? Pelo menos porque você vive isso no dia a dia, né? Você consegue entender as mudanças ali. E agora, então, a onda do momento são as facetas, porque eu vejo muitas propagandas. Tá crescendo muito no mercado, graças a Deus. Pois é, tá crescendo muito. E é uma área que você consegue prosperar nela, né? Mas você tem que fazer um trabalho bom, porque o que acontece? Como qualquer outra área que está em crescimento rápido, né? Tem profissionais que fazem o trabalho correto e tem profissionais que pensam mais no dinheiro e acabam fazendo o charchicho, resumindo. Então, por isso que até eu comecei a dar mentoria no meu consultório. É mesmo? Comecei agora faz para alguns dentistas. meses. Para dentistas. De facetas em resina. É justamente assim, porque eu já peguei tanto trabalho para refazer, e tanto paciente com problema, às vezes problema gengival, problema periodontal, porque as facetas não estavam bem colocadas, que dá um ruim na gente, sabe? Às vezes, assim, é um procedimento que você tem que saber fazer. Dá um dinheiro, pode dar um retorno financeiro bom? Sim. Só que você, pelo menos assim, é meu ponto de vista, eu quero um paciente que ele vai fazer as facetas comigo e vai continuar comigo pro resto da vida, né? Que eu vou fazer acompanhamento, que vai trazer a filha, o marido. Verdade. Que vai trazer a família inteira. Que vai indicar você vai indicar. Também. Não aquele paciente que vai vir comigo para fazer as resinas, porque eu cobrei um valor mais baixo e depois não vai voltar mais porque deu um monte de problema. E aí, esse problema a gente tem que pensar que estamos lidando com pessoas e saúde. Verdade. Né? Então, se a gente não faz um trabalho adequado na boca, isso vai se refletir no corpo inteiro. Então, a gente tem que pensar nisso e fazer um trabalho bem feito. Então, eu voltei pensei em dar a mentoria também por causa disso. Por tentar ensinar os dentistas a consertar um pouquinho que eu puder ali, sabe? E pelo menos ver assim, ó, a questão de acabamento, polimento, que às vezes alguns dentistas acabam tendo preguiça de fazer e falam, não, essa é a parte mais importante do trabalho, então tem que caprichar bem ali, que é isso aí que vai fazer com que o trabalho dure bastante tempo, né? Não é só fazer, o dente tá amarelo, coloquei uma massinha branca ali e resolvi o problema. Pro paciente que não entende, ele vai achar que tá lindo, né? Meu dente eu cheguei, tava amarelo, agora tá branco. Agora tá branco. Mas não é só isso. Então, até no meu Instagram, eu sempre gosto de postar essas informações para os pacientes mesmo. Falar, veja se não tem degrau na tua resina. Como é que você vai ver? Coloca a unha, vê se tá deslizando certinho, se o fio dental não tá enroscando. Então, assim, são
maneiras fáceis de você ver em casa se tá tudo certo. Daí, se não tiver, é bom procurar um dentista para corrigir, para arrumar, para você não ter problema lá na frente. Então, tem que ver se é um procedimento que você tem que saber, você tem que ter paciência para fazer, porque demora, né? Que eu fico ali 5 horas para fazer. Então, não dá para tentar Então, basicamente, acelerar. você consegue atender 1 ou 2 clientes por dia? Quando eu faço resina, eu tento... na verdade, sim. Para resina, eu fecho uma tarde ou uma manhã. E aí, depois dá para fazer procedimentos menores. Mas eu não tento colocar muito paciente para manter essa qualidade. Porque senão fica cansativo para mim também. Porque são horas seguidas, né? Eu não tenho intervalo. É como se você estivesse fazendo uma cirurgia, né? Exatamente. Então, assim, e chega um momento ali que, no final do procedimento, que a gente tá cansado. Então, não dá para ficar se forçando, porque senão o trabalho também não vai sair. Olha, você faz um procedimento estético, de saúde e também artístico. Também junta a arte, porque eu tô esculpindo o dente. Eu vou ali com a broca, eu vou deixando aquele formato que a gente quer ali. Lógico, né? Você vai contar só os louros aqui, mas no começo que você começou a lidar com isso aí, teve alguma situação que você terminou ali e falou, puxa vida, podia ter ficado melhor? Ah, já teve várias. É? Não, teve casos já que, assim, quando você tá começando, obviamente, o trabalho não vai ficar bom. E você é um ser humano. Tem que saber ver que não é uma máquina, você né? vai errar, e é errando que você aprende. Então, você não pode ter vergonha de assumir isso. Então, já teve casos, assim, que eu olhei, eu fiz os 10 dentes, eu olhei para o paciente e falei assim, eu não gostei. E eu vou refazer. Então, você volta no outro dia que eu vou refazer, não vou te cobrar valor nenhum, eu vou fazer tudo de novo e vai ficar do jeito que eu quero. Porque eu sei que, assim, a boca dela, ela tem que estar satisfeita e é a minha propaganda, querendo ou não. Exatamente. Eu não vou deixar ela sair dali com um trabalho que eu vi que não tá legal. Como assim, eu tô num período de um processo de aprendizado, sempre vou estar, né, pro resto da vida. Então a gente tem que ser humano também para ver que, ó, eu também errei, eu também fiz um trabalho que não ficou legal. E isso vai acontecer, sempre. Então, às vezes pode ser para um dente que você olhou e não ficou legal, ou para 10 dentes. Você tem que ser humano ali, tem que ser humilde para ver assim, não tá legal, eu vou refazer e vou tentar. Vou tomar um prejuízo. Por isso que tem que saber cobrar, né? Por isso que tem que saber os teus custos. Até assim, saber se o que você cobrar. tá no começo, por exemplo, e você não cobrou um valor alto para ter essa margem, mas você tem que pensar assim, ó, eu errei ali. O que eu errei? Eu vou corrigir. Aí, para você corrigir, você tem que tentar identificar onde você errou. Então, acaba sendo um aprendizado para você, na próxima, não cometer o mesmo erro. Então, às vezes, não é nem pela questão financeira, mas você tem que ver pelo teu crescimento. Então, vale, às vezes, até você ficar no prejuízo um pouquinho, mas para você não cometer o mesmo erro depois lá na frente. Então, eu já refiz casos, né? Ao longo todos esses anos aí, eu já refiz alguns casinhos ali para conseguir buscar essa excelência que eu venho tentando buscar hoje. Parece que a consciência fica pesada, né? Nossa, a minha fica muito. Quando você vê que deu errado, acontece aqui na produtora. Às vezes nós estamos produzindo alguma coisa, você vê que aquele material não ficou bom, e aí você está deixando passar, deixa passar. Não, peraí, vamos voltar de novo que não ficou bom. E aí depois a consciência vai ficar pesada porque poderia ter ficado bom. E com a experiência que a gente tem, a gente sabe que o cliente vai identificar e vai reclamar. Então é melhor você perder um tempo agora e regravar do que você ter que receber a reclamação depois e ficar com aquela... Eu começo a me pesar a consciência. Até porque você, por exemplo, no meu caso, eu consigo perceber que a exigência dos pacientes por ter um trabalho bom também aumenta. Então, assim, por exemplo, quanto mais você cobra financeiramente pro trabalho, maior, obviamente, a expectativa e a exigência do teu paciente que vai lá. Se ele está pagando um valor mais alto, a exigência dele vai ser muito maior do que alguém que está ali pelo preço. Quem está pelo preço normalmente não está ligando muito para isso. Não. Né? Então, se você está cobrando um valor mais alto pelo teu produto, com certeza você tem que colocar um trabalho de excelência ali também. Então, você tem que dizer assim, não, realmente, eu faço um trabalho muito bom, meu trabalho é esse valor, e eu posso garantir que vai ficar bom. Mas até você chegar nesse ponto, você tem que ser humilde para ver assim, ó, errei, vou ter que melhorar, vou ter que fazer curso. Tem que ter uma maturidade, né, emocional, inclusive, para você lidar com isso, porque é parte do ego. Não, eu não erro. Todo mundo erra. Né? Eu não erro, o que eu faço é uma obra de arte, mas a pessoa vai falar assim, não, mas eu não gostei da minha boca. Pra você chegar no ponto que você fala, eu sou bom, você já errou muito. Já errou demais, já errou, nossa, muito. A primeira faceta que eu fiz de resina ficou horrorosa.
Nossa senhora, a paciente odiou e eu também. Quem que foi a cobaia, né? Nossa, nem sei. Não era parente. Era. Não, graças a Deus não era parente. Parente também ia ser complicado de atender, né? Mas assim, menino, ficou feio. Ficou bem feio. Porque assim, eu não sabia fazer. Sim. Né? Então assim, a gente tem que Agora, é legal que você lugar. teve coragem, né? De, pô, vou começar. Vou começar essa bagaça aqui, pô. Exatamente. E você começar e assim, você fica frustrado porque você vê, cara, tá verdade. Feio. Mas você tem que ter a coragem de não desistir. Verdade. Porque às vezes fala assim, eu não sei fazer, ficou feio, o paciente reclamou, nunca mais vou fazer isso aí. Vou fazer só Botox. Eu já sou o contrário. O paciente reclamou, eu falei assim, quer saber então? Reclamou de mim? Agora que eu vou fazer melhor ainda. Agora então eu vou correr atrás e vou ver o que eu tô errando pra esfregar na cara e ver que agora eu tô boa. Mesmo. Então, aí isso também que às vezes acaba diferenciando muito assim, a pessoa de que vai pra frente e a pessoa que vai ficar no mesmo lugar ali. Que passar perrengue todo mundo vai passar. A vida não é mil maravilhas, né? Então, seja fazendo qualquer coisa, né? Pra qualquer área, não só pra dentista, né? Pra qualquer área, assim. Sempre vai ter alguém que tá melhor. Então, se você quer passar essa pessoa, você tem que correr atrás. Você quer ganhar mais, você tem que correr atrás. Existe alguma personalidade dentista que você se inspira? Você fala, não, eu quero chegar... Ou algum doutor, alguém... Né? Tem? Tem alguns. Tem, por exemplo, um dentista lá da Bahia que é Felipe Bezerra, o nome. Eu já fiz 2 cursos online só dele, né? Algum dia quero fazer um curso lá com ele também. E ele faz umas facetas em resina, assim, que pra mim eu acho maravilhosa, assim, que fica perfeita. E então, ele tem assim, técnicas específicas ali. Boa parte das técnicas que eu uso hoje, eu aprendi nos cursos dele, que eu fiz os cursos online, assim, que ele tinha. Então, eu já fiz vários cursos de resina, né? Daí eu vou pegando um pouquinho de cada curso pra eu ver o que eu vou me adaptar melhor, né? Que eu acho que esse é o correto também, que você vai fazendo vários cursos e vai sugando o que você acha interessante. Em São Paulo existe ali um movimento que atende os artistas, né? Uma grife de dentista e os artistas só vão naquele... os cantores, atores e atrizes vão naquele dentista ali, eu não consigo lembrar o nome agora, pra fazer ali os seus... Tem também, mas é que também já entra uma parte bastante do marketing, né? Sim. Que daí já vem todo aquele marketing. Porque é o seguinte, não é só a técnica. Não. É rede social porque e é marketing. Porque você está fazendo marketing agora, né? Você está aqui porque está fazendo marketing, eu vou considerar inclusive um marketing bem feito, né? Porque eu te vi uma vez e falei, tá aí essa dentista é dentista, né, meu? Mas daí de novo. Aí de novo, no outro dia, até você usa ali um negócio vermelho, vinho, né, da cor aqui. Aquele uniforme, daí eu comecei a identificar aquela dentista, aquela loira baixinha, ali parece, né, você é mais alta pessoalmente do que no vídeo. Eu falei, mas não é possível essa dentista, né? Porque você conseguiu se destacar. Não, e o marketing hoje em dia é essencial, porque tem muito dentista muito bom que está escondido. Como é que você vai conhecer esse dentista muito bom se ele está escondido? Então você não existia, eu não sei se existe hoje, mas não existia ali um código de ética que o profissional não podia anunciar o que ele fazia, mudou isso? O código de ética da odontologia é bem crítico para muita coisa. Hoje, graças a Deus, a gente consegue postar antes e depois. Mas até uns 3 anos atrás não podia. Então a gente lutou e conseguiu agora postar. Tanto que a medicina agora, acho que foi esse ano que eles também foram liberados para postar antes e depois. Caramba, mas também não podia. Era uma lei retrógrada. É uma lei que se não... E querendo ou não, antes e depois pra gente é muito importante. É muito importante. Então, pro teu marketing é muito... A gente precisa disso, sabe? Para um diferencial. É claro que a gente tem uma... por exemplo, eu coloco uma legenda nos meus casos, né? Que é pra falar assim, cada caso é um caso. O resultado desse paciente não vai ficar igual ao teu caso. Então, pro paciente ter essa consciência de que assim, não adianta ele chegar com a boca ali Angelina Jolie, ou com a boca de algum famoso, falou assim, eu quero ficar assim. Eu falei, não é, você não é essa pessoa. Eu posso fazer o possível para te deixar o mais próximo dela, mas não vai ficar igual. Então a pessoa tem que ter essa paciência, porque às vezes a pessoa entra numa pira e cria uma expectativa tão forte que se você não conseguir alcançar aquela expectativa que ela criou, ela fica frustrada. E daí já pegou pacientes assim? Porque ele já está com um problema psicológico, inclusive uma crise de identidade, né? Você já mandou alguém procurar um psicólogo antes de fazer o teu tratamento? Não, ou você meio que foi a psicóloga ali para explicar para a pessoa, veja bem. Eu meio que fui psicóloga. Porque de repente ela não precisa daquilo. Não. Tem bastante gente. Teve alguns casos que eu falei assim, você não precisa de lentes. Perdi dinheiro. Mas eu falo assim, porque eu falo assim, eu não tô aqui pelo dinheiro, eu estou aqui para
melhorar a tua autoestima ou para fazer um tratamento que eu faria se fosse a minha boca. Então, se o paciente chega e tá com um sorriso bonito e fala assim, não, você fazendo um clareamento tá bom. No teu sorriso tá bonito, ele não tem por que você fazer outro procedimento. Não vai mudar muita coisa. Às vezes a pessoa não tá com um desvio de imagem, não tá enxergando direito, e daí não é aquilo que vai resolver o problema dela. Então, a gente chega, conversa, fala assim, não, vamos fazer um clareamento. Aí, realmente, se você ainda não estiver satisfeito, a gente pensa em fazer um procedimento, mas vamos com calma, né? Não precisa fazer outra coisa. Então, eu sempre tento passar o que eu gostaria que passassem para mim, que é a verdade ali, né? Não só pensar no financeiro. A gente tem que colocar isso na balança também, né? Sim. Que legal. Olha, foi um bate-papo de alto nível. E pra gente encerrar, então, hoje, eu diria que ali a base do seu negócio está sendo o marketing que você está fazendo. Você focar num trabalho de qualidade, um trabalho de excelência, mas o marketing é essencial. Eu tenho uma equipe que me ajuda nessa parte do marketing. Ok. Porque, infelizmente, a gente não consegue abraçar o mundo hoje em dia. Não tem como. Não tem como fazer tudo. Então, eu fiz tudo sozinha por muito tempo. Essa equipe eu peguei agora esse ano, que é o que me ajudou bastante. Porque, assim, no começo a gente sabe que, até por questão financeira, você não consegue ter uma equipe, assim, sabe? Mas chega um momento que, pelo menos, uma parte você vai precisar de ajuda. Então, eu tenho uma ajuda deles, que eles fazem essa questão de direcionamento, de tráfego, né? Pago. Isso me ajuda muito, sabe? Mas até eu conseguir essa ajuda deles, eu fiz tudo sozinha. E eu acho essa parte de tráfego, muito importante. De patrocinar. É uma coisa que as pessoas nem fazem ideia. Essa ferramentinha lá de tráfego pago, né? Em YouTube, Facebook, Google, por aí vai, né? As pessoas não fazem ideia que existe essa ferramenta, que não é tão cara para você acessível para usá-la. todas as áreas. Lógico, você vai precisar de uma ajuda profissional que entenda daquilo ali para você não perder assim, dinheiro. Hoje, na internet você consegue achar vários vídeos que ensinam você a usar a plataforma. Então, se no começo você não tem condições de pagar uma equipe, vai aprender sozinho. Que foi o que eu fiz no começo. Eu fiquei horas assistindo vídeos no YouTube para aprender a mexer, e fui na raça e na coragem, e no começo eu fiz tudo sozinha, entendeu? Então, acho que para quem está começando é bem legal você pegar uma parte desse tempo que você tem livre. Às vezes, em vez de sair com os amigos um dia, vai lá e assiste uns videozinhos ali, foca um pouco nisso, que você consegue aprender, consegue se virar, que daí só tende a crescer e vai te ajudar bastante, né? Onde fica o seu consultório em Curitiba? Meu consultório está localizado ali na Rua Professor Pedro Viriato, 3901, e fica ali em frente ao terminal do Campo Comprido, ali no bairro Ecoville. É um bom lugar, um excelente lugar. Eu moro ali pertinho também, então para mim é maravilhoso. E tem o teu Instagram. Qual que é o Instagram da clínica ali? Meu Instagram é o meu... Não é clínica, porque você usa o teu, só né? Eu mesmo. A tua personalidade. Doutora Fernanda Graboski. Aí lá eu posto tudo. Vamos colocar aqui, né? No vídeo. E o pessoal vai te seguir e você vai divulgar. Lá sempre eu posto casos que eu faço, antes e depois, alguns videozinhos mostrando a minha técnica também de fazer as resinas, tem fotos de preenchimento, algumas fotinhos da minha vida também, tem de tudo legal. Lá, é bem, bem legal. Doutora, obrigado por ter vindo até aqui. Veja, a gente já conversou mais de 1 hora aqui. O papo foi... Eu quero te dar, inclusive, os parabéns, porque você é muito descolado, você chegou e desenrolou aqui a conversa, eu que agradeço, não travou. O convite. Foi muito bem, eu acredito que nós podemos fazer mais podcasts informativos. Eu super com as pessoas, né? Achei muito legal também, nunca tinha feito. Pois olha aí, ó. Extremamente legal. Hoje foi a sua primeira vez e eu estava lá, eu estava junto. Eu fico muito feliz pelo Bom. convite. Então, obrigado e seja bem-vindo aqui à nossa casa, Masal Produtor. Muitíssimo obrigada. Obrigado, pessoal. Nós voltamos aí na próxima semana com um novo episódio aí do Conversa Afiada. Tchau, tchau.